Mais uma vez volta essa temática. Como eu já tinha dito no estudo anterior, não dá para falar de redenção sem falar de castigo. Muito embora a maioria das pessoas acreditem que o plano de Deus é salvar a pessoa apenas por ela acreditar em Deus, não é esse o plano de Deus. Shaul, chamado Paulo, disse que a salvação é pela fidelidade, independente das obras. E o sistema religioso interpretou que basta acreditar que Jesus Cristo é Deus para ser salvo. Nada disso. Yahweh, o Deus Criador, tem a lei dele, e é ela que serve de parâmetro para a redenção do ser humano. É justamente por isso que está escrito que a salvação é pela fidelidade. Precisamos ser fiéis. Mas fiéis a quê? Fiéis a quem? Precisamos ser fiéis a Deus, ao Deus Criador. E só tem um jeito de ser fiel a Ele, sendo fiel a tudo que Ele ensinou através do Filho dele, Yeshua. Logo, nós precisamos aprender a obedecer à lei de Deus, do jeito que o representante dele ensinou. E o livro de Enoque concorda nisso. Vamos à leitura dos capítulos. Capítulo 103. Mas agora eu juro, vós, justos, pela grandeza de seu esplendor e de sua glória, por seu ilustre reino e por sua majestade, a vós eu juro que eu compreendo esse mistério, que eu leio a tábua dos céus. Tenho visto o registro dos santos e descoberto o que está escrito e impresso concernente a vós. Eu tenho visto que toda bondade, alegria e glória tem sido preparada para vós, e tem sido escrito pelos espíritos daqueles que morrem eminentemente justos e bons. A vós será retribuído pelas vossas aflições, e vossa porção de alegria excederá em muito a porção dos vivos. Os espíritos dos que morrem em retidão existirão e se regozijarão. Vossos espíritos se alegrarão e vossa lembrança estará diante da face do Poderoso, de geração em geração. Eles não temerão a desgraça. Ai de vós, pecadores, quando morrerdes em vossos pecados, e aqueles que são iguais a vós dirão com respeito a vós: abençoados são estes pecadores, eles viveram todo o seu período e agora morrem em alegria e em abundância. Angústia e matança eles não conheceram enquanto viviam. Em honra eles morrem. Nunca em sua vida o julgamento os surpreendeu. Mas não tem sido mostrado a eles que, quando suas almas descerem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornarão seu grande tormento. Em escuridão, em armadilha e em chama que queimará até o grande julgamento, seus espíritos entrarão, e o grande julgamento tomará efeito para sempre e sempre. Ai de vós, pois para vós não haverá paz, nem podereis dizer aos justos e bons que vivem: nos dias da nossa aflição nós fomos afligidos, todo tipo de tristeza nós vimos, e muitas coisas más temos sofrido. Nossos espíritos têm sido consumidos e diminuídos, temos sido destruídos. Nem tem havido uma possibilidade de ajuda para nós, em palavra ou em obra. Nós não temos encontrado, mas temos sido atormentados e destruídos. Nós não temos esperado viver dia após dia. Nós esperamos certamente ter sido cabeça, mas nos tornamos cauda. Temos sido afligidos quando temos nos esforçado, mas temos sido devorados pelos pecadores e mundanos. Seu jugo tem sido pisado sobre nós. Eles têm exercido domínio sobre nós, a quem eles detestam, e nos aferroam. E aqueles que nos odeiam têm humilhado o nosso pescoço, e eles não têm mostrado compaixão para conosco. Nós temos desejado escapar deles, para que possamos fugir e descansar. Mas não temos encontrado lugar para onde possamos fugir e estar seguros deles. Temos procurado asilo com os príncipes em nossa angústia, e temos clamado àqueles que estão nos devorando. Mas nosso clamor não tem sido considerado, nem estão eles dispostos a ouvirem nossa voz. Antes, ajudam aos que saqueiam e nos devoram. Aqueles que nos diminuem e escondem sua opressão, os quais removem seu jugo de sobre nós, mas devoram, nos enfraquecem e nos matam, os quais escondem a matança e não lembram que têm levantado suas mãos contra nós. Agora o capítulo 104. Eu juro a vós, justos, que nos céus os anjos registram vossa bondade diante da glória do Poderoso. Esperai com paciente esperança,
Pois antigamente fostes desgraçados com o mal e com a aflição, mas agora brilhareis como as luminárias do céu. Vós sereis vistos, e os portões dos céus estarão abertos para vós. Vossos clamores têm clamado por julgamento, e ele tem aparecido a vós. Pois um registro de vossos sofrimentos será requerido dos príncipes, e de todos os que têm ajudado vossos saqueadores. Esperai com paciente esperança. Não renuncieis de vossa confiança, pois grande alegria será a vossa, como aquela dos anjos do céu. Conduzi-vos como podeis, ainda não estareis escondidos no dia do grande julgamento. Não sereis como os pecadores, e a eterna condenação estará longe de vós, enquanto o mundo existir. Então, não temam justos, quando virem os pecadores florescendo e prósperos em seus caminhos. Não vos associeis a eles, mas mantende-vos distante de sua opressão. Estejais associados aos exércitos dos céus. Vós, pecadores, dizeis, todas as nossas transgressões não serão levadas em conta, nem recordadas, mas todas as vossas transgressões serão recordadas diariamente. E está assegurado por mim que luz e escuridão, dia e noite, verão todas as vossas transgressões. Não sejam ímpios em vossos pensamentos. Não mintam. Não rendam a palavra de honestidade. Não mintam contra a palavra do Santo e Poderoso. Não glorifiquem vossos ídolos, pois todas as vossas mentiras e toda a vossa impiedade não é para retidão, mas para crime. Agora, eu aponto um mistério. Muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra a palavra de honestidade. Eles falarão coisas más, falarão mentira, criarão uma grande criação e farão rolos com suas próprias palavras. Mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias línguas, eles não as mudarão nem diminuirão, mas escreverão todas corretamente. Tudo que desde o princípio eu tenho pronunciado no tocante a eles. Outro mistério também eu aponto. Para os justos e sábios haverá rolos de alegria, de integridade e grande sabedoria. A eles serão dados rolos, nos quais acreditarão, e nos quais eles se regozijarão, e todos os justos serão recompensados, os que deles adquirirão conhecimento de todo caminho elevado. Agora capítulo 104a. Naqueles dias, diz Deus, eles chamarão aos filhos da terra e os farão ouvir sua sabedoria. Lhes mostrarão que eles são seus líderes, e que uma paga tomará lugar em toda a terra, pois eu e meu filho para sempre manteremos comunhão com eles, nos caminhos da retidão, enquanto eles estiverem em vida. A paz será deles. Regozijai, filhos da integridade, em verdade. Como acabamos de ver, o capítulo 103 faz menção à própria Torá, a lei de Deus, quando Enoque diz, eu compreendo esse mistério porque eu leio a tábua dos céus. Não foi à toa que Deus entregou a Torá a Moisés escrita em tábuas de pedra. E o capítulo 104a faz menção direta a Yeshua, quando Deus diz claramente, eu e meu filho manteremos comunhão com os filhos da terra. E é por causa de passagens de texto como essa que a maioria dos teólogos rejeitam o livro de Enoque. Por quê? Porque uns dizem que ele é todo fraudulento, outros dizem que essas partes, com a aparição do Filho de Humano nos céus, foi inserida posteriormente por algum discípulo de Yeshua. É óbvio que Enoque tinha que relatar a existência do Filho de Deus, né? Afinal de contas, ele sempre existiu junto com o Pai, desde a eternidade. Também no capítulo 103, Enoque relata que viu registrados diante de Deus os atos de retidão daqueles que morreram em sua justiça. E isso é bíblico. Apocalipse 19:8 diz que aos justos foi concedido se vestirem de linho fino, puro e resplandecente. E diz também no texto que esse linho fino são os atos de justiça dos santos. Ou seja, quanto mais santificado o salvo morrer, mais sua vestimenta espiritual brilhará no mundo espiritual. Não serão todos iguais lá. Atualmente os religiosos ensinam que diante de Deus são todos iguais, mas na verdade nós sabemos que não é.
nunca foram nem nunca serão todos iguais perante Deus. Pelo contrário, quem conhece bem a Bíblia já viu nela que há uma diferenciação real de um justo para o outro. Até mesmo aqui na Terra, um recebe um ministério maior, outro recebe mais responsabilidade da parte de Deus, e por aí vai. É Ele que define isso, e não nós. Sobre os ímpios, Enoque 103:5 diz: quando suas almas descerem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornarão seu grande tormento. O sentimento de sofrimento de cada pecador será aumentado na proporção do quanto ele foi pecador aqui nesse mundo. Esse é um princípio espiritual existente que inclusive é relatado no antigo texto chamado Apocalipse de Pedro, que tem 34 versículos apenas. O Apocalipse de Pedro expõe de forma bem interessante isso. Esse texto descreve os tipos de sofrimento que os pecadores terão no dia de seu tormento. No segundo século havia um manuscrito que era conhecido como o Fragmento de Muratori. Muita gente nunca ouviu falar disso, mas o Fragmento de Muratori era uma espécie de lista pré-canônica que relacionava os textos que eram considerados sagrados na época. E essa lista menciona o Apocalipse de Pedro, dizendo que alguns dos nossos não permitem que seja lido na congregação. Se você já leu esse texto, você já entendeu que é evidente que muitas congregações não permitiam que o lessem, porque ele descrevia em um tom um tanto tenebroso as punições e castigos dos pecadores. E no capítulo 104, vemos Enoque praticamente profetizando a respeito disso que nós conhecemos como Bíblia. Enoque 104, 7-11 diz: agora eu aponto um mistério. Muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra a palavra de honestidade, e eles falarão coisas más, falarão mentira, criarão uma grande criação e farão rolos, que é o que traduzem hoje como livros. Farão livros com suas próprias palavras. Mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias línguas, eles não as mudarão nem diminuirão. E também diz mais adiante: outro mistério também eu aponto. Para os justos e sábios haverá rolos de alegria, de integridade e de grande sabedoria. A eles serão dados rolos nos quais acreditarão e nos quais se regozijarão. Veja bem essa última parte. Ele diz: outro mistério eu aponto. Para os justos e sábios haverá rolos de alegria, ou seja, livros de alegria, de integridade e de grande sabedoria. Livros de alegria, integridade e sabedoria, o que é isso? É o que nós chamamos de Bíblia. Lembrando que a palavra Bíblia, no original grego, Bíblia, é plural de bíbulos, que significa livro. Então, Bíblia significa, no grego, livros. Esses livros de integridade e sabedoria foram todos reunidos num volume só e denominado pelo sistema religioso como Bíblia. Hoje, a Bíblia é a obra literária que mais circula e contagia os religiosos do mundo inteiro. E como diz no texto citado, a Bíblia é o conjunto de livros nos quais os humanos acreditarão e se alegrarão. Mas anteriormente a isso, Enoque também diz: quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias línguas, eles não as mudarão nem diminuirão, mas escreverão todas corretamente, tudo que desde o princípio eu tenho pronunciado concernente a eles. Ou seja, Enoque testemunhou também a favor dos escritos que Deus outorgou a ele. É dito isso porque hoje em dia o livro de Enoque tomou uma proporção, uma importância tal que, na verdade, ele está recuperando a importância espiritual que tinha no primeiro século. Muitos grupos cristãos já o reconhecem como parte integrante da palavra de Deus, o que, aliás, é justo. Que, na verdade, se a gente pesquisar como realmente eram as congregações do tempo do Shelirim, chamados apóstolos, chegaremos à única conclusão que se pode chegar, de que não existe texto sagrado sem livro de Enoque. Quando começamos a estudar sobre o livro de Enoque, descobrimos também que ele é muito mal interpretado. Muitos místicos o reconhecem como texto ocultista, coisa que ele não é. E muitos dizem que ele não é texto sagrado por causa dos relatos sobre anjos pecadores, porque o livro apresenta nomes, dá nomes para os anjos, e etc. Mas como já foi dito em outros estudos anteriores, daqui do Projeto Éden, tudo que Deus criou tem nome. Tudo que Deus criou tem nome. Nós não conhecemos os nomes todos, mas tudo que Deus criou tem nome. E por fim, no capítulo 104a, vemos o relato de dias muito distantes,
quando o chamado milênio estiver instaurado em toda a Terra. Nós e os religiosos ocidentais chamamos de milênio, e os judeus chamam de o grande Shabat, os 1000 anos de reinado. Yeshua estará aqui no mundo pessoalmente, em sua condição de rei, regendo sobre todos os povos da terra. Com isso lembramos o texto da Brit Hadashah, no qual Pilatos pergunta a Yeshua: "Tu és rei mesmo?" Yeshua diz: "Eu nasci para isso." Existir como um Elohim junto a Deus, ele sempre existiu, mas ele assumiu a condição de humano nascido em corpo de carne, porque isso fazia parte do processo para ele conquistar o direito de assumir sua herança, que somos nós e tudo que foi criado aqui. Pois está escrito que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que Deus criou é a herança dele, e nós também. Por isso o livro de Enoque foi rapidamente banido pelos próprios judeus, porque ele também mostra o semelhante a filho de humano junto com Deus nos céus, cheio de autoridade para julgar os pecadores do mundo inteiro, não apenas de Israel. E os judeus antigos, fariseus, pessoal da classe rabínica antiga, eles perceberam que essa era sim a descrição de Yeshua, glorioso e junto com Deus, compatível com tudo que ele sempre disse enquanto esteve entre nós. E o capítulo 104a começou dizendo: "Naqueles dias eles chamarão os filhos da terra e os farão ouvir sua sabedoria, e lhes mostrarão que eles são seus líderes." Com isso se referindo também à condição de reino e sacerdote que Yeshua fez de nós. E também Deus diz: "Eu e meu filho manteremos comunhão com eles para sempre, nos caminhos da retidão", descrevendo aqui a unidade eterna. Yeshua está ligado a Yah, o Deus Pai, e os salvos estão ligados a Yeshua. O Filho faz parte do Pai, e nós fazemos parte do Filho, espiritualmente falando. Enfim, essa é a recompensa dos justos. Quem permanecer ligado a Yeshua, apesar de tudo, é quem entrará no repouso eterno. Pois se você realmente faz parte de Yeshua, você e ele são um único corpo. E todo o corpo responde de acordo com a matriz, o cérebro. No caso aqui, nosso cérebro é Yeshua, o nosso rei. O próximo estudo, do capítulo 105, que será o último do Projeto Éden, é a parte do estudo que fala sobre o nascimento de Noé, precursor da justiça de Deus e protótipo messiânico da salvação. Inclusive, essa última parte do estudo trará informações inéditas, coisas que provavelmente você nunca ouviu ninguém falar em igreja nenhuma. Tá curioso? Até o próximo estudo.